palavra de Deus em Lucas, capítulo 8. Nós iremos ler do 1 ao 3. Lucas, capítulo 8, de 1 ao 3, que diz assim a palavra de Deus. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos orar. Deus, que a iluminação do Teu Espírito, na oportunidade de hoje, fale aos nossos corações, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o nosso coração meditar, ó Deus, as palavras dos nossos lábios, meditar do nosso coração sejam agradáveis, ó Deus, a Ti, rocha nossa, Redentor nosso e Salvador nosso. Cristo Jesus, é que oramos. Amém. Tanta coisa para se aprender. E o que nós temos aprendido diante dessas circunstâncias tão difíceis que nós temos vivido? A reclusão social, tanto tempo já, trazendo alguns prejuízos, diríamos, nesta campanha que estamos vivendo, pegando-nos totalmente de forma a fazer então essa grande pergunta: o que temos aprendido? O tema que nós iremos falar na oportunidade é aprender a contribuir mais para o reino de Deus. Diante de tantas coisas que temos para aprender, eu queria fazer uma reflexão com você neste momento. Os psicólogos dizem que ao 3º ano de vida, a criança aprende metade de tudo quanto deve aprender. Parece incrível, mas convém pensar um pouco a esse respeito. O que sabe o bebê quando nasce? E sabe chorar, sabe mamar, diríamos que até segurar em uma certa medida. O bebê aprende, então, desde cedo, a distinguir, então, a aprovação da reprovação, conhecer o calor, o amor e a alegria. Também aprende a sentir medo ou segurança. O bebê pode, então, distinguir medo na voz de uma pessoa, pode transmitir-lhe confiança pela maneira também como lhe falamos. O bebê, ele aprende a comer com a colher, aprende a diferenciar os sabores dos alimentos. Ele cospe quando não gosta, aprende a equilibrar-se, ficar em pé, ele aprende a andar, a cair, a levantar-se, a focalizar alguns objetos, identificar algumas cores, a pronunciar sílabas e palavras, a cantar, a orar e a repetir. Diante disso, que tipo de cristão temos sido? Ensináveis? Temos aprendido alguma coisa com a lição atual ou com as lições da vida? Estamos dispostos
a aprender para contribuir mais com o reino de Deus? O texto que lemos, Lucas apresenta então a narrativa com grandes lições de aprendizado prático. Nós vemos que ele inicia dizendo: aconteceu depois disto. Uma narrativa que mostra uma mulher que unge os seus pés com bálsamo. Na narrativa que lemos, nós vemos as mulheres que assistiam Jesus. No mesmo capítulo 8, lá no versículo 43, nós vamos ver a cura de uma mulher que há 12 anos estava sofrendo. E nós veremos também no versículo 49 a ressurreição da filha de Lázaro. Interessante é o que aprender, tanta coisas para se aprender, mas a pergunta é: o que podemos aprender? Ou estamos dispostos a aprender para contribuir mais com o reino de Deus? E diante disso, queridos, eu queria comentar 3 aspectos que nós vemos neste texto que acabamos de ler. Que diz: andava Jesus de cidade em cidade e aldeia em aldeia. Fazendo o que? Nosso primeiro ponto. Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Se pensarmos quais seriam as circunstâncias daquela época, quais seriam as dificuldades encontradas naquela época, talvez não teria uma reclusão social, uma pandemia tamanha que nos impeça de sairmos das nossas casas, de cidade em cidade ou de casa em casa. Mas a verdade é que mesmo diante de circunstâncias adversas, andava Jesus pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então devemos pregar o Evangelho. Primeiro ponto. Entretanto, o segundo ponto que eu queria tratar com vocês é que discípulos e mulheres andavam com Jesus. E nesta caminhada, elas tiveram que se desprender da velha criatura, tornando-se nova criatura. Pessoas que foram curadas. Então, segundo ponto, nós vemos pessoas totalmente curadas, libertas das amarras, libertas de coisas que poderiam prender as suas vidas de um exercício diário de vida. Pessoas que foram curadas. E no terceiro momento, pessoas que prestavam assistência. Mulheres e homens, pessoas que prestavam assistência. Interessante se nós invertermos esse caminho que fizemos até aqui, porque nós colocamos, primeiro ponto, pregando e anunciando o Evangelho, pessoas curadas e pessoas que prestavam assistência. Mas se nós colocarmos, para que se tenha um entendimento que se deve a pregar o Evangelho, precisamos prestar assistência. E isso se dá quando nós entendemos que somos curados, pregando e anunciando o Evangelho. É impossível amar algo ou alguém sem conhecermos. Como que para se amar é preciso conhecer, temos de nos esforçar então, como cristãos em Cristo, pessoas que anunciam, pregam o Evangelho, para conhecer a fundo o que se deve aprender para contribuir mais com o reino. Precisamos prestar assistência, entender a cura,
que recebemos de Cristo, para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Minha oração é que vocês, irmãs, sejam verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Que Cristo vos abençoe.